Queria mais uma noite nessa terça do sobrenatural da oração. Quem está animado para essa terça-feira aí? Aplauda o nome desse Deus maravilhoso. Essa noite eu quero pedir que o Espírito Santo mais uma vez venha falar aos nossos corações, através da sua santa palavra. Para isso eu quero renunciar tudo que eu trouxe e quero pedir que somente Ele fale ao nosso coração. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, a palavra do Senhor vai dizer assim: depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas e alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. E vieram alguns dos homens dar notícia a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azarão, que é de Eugede. Então Josafá teve medo e se colocou em buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou em pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque o Senhor pelejará por nós, Ele será a nossa peleja. Amém? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Queridos, Josafá está vindo de uma grande batalha no capítulo 18. A Bíblia vai dizer que Josafá quase morre nessa guerra, por tamanha espada, derramamento de sangue, aonde o rei Acabe morre nessa guerra. Uma palavra que foi liberada através do profeta Micaías, que diz assim: Acabe, não vai para a guerra não, porque se você for, você vai morrer. E ele não acredita na palavra do Senhor. Ele manda prender o profeta no calabouço, dá pão e água para ele e diz assim: olha, eu não quero que você declare e profetize isso para mim. E ele está dizendo assim: eu estou falando o que Deus falou na minha boca. Ele falou: mas quando eu voltar, a gente acerta. Aí ele diz assim: se você voltar, Deus não falou na boca desse profeta. Forte. Aí a Bíblia vai dizer que ele não volta, ele morre nessa guerra. Uma guerra de muito sangue, de muita espada, onde o inimigo se levantou de uma forma furiosa para derrubar Judá. E agora, depois dessa grande batalha, depois de uma grande guerra, onde Josafá quase morre, quando você volta de uma batalha, tudo que você quer é descansar. Quando você volta de uma guerra, tudo que você quer é um período de refrigério. E a gente pensa que vai passar uns 10 capítulos, Josafá vai enfrentar outra guerra. Mas a verdade é que passa o capítulo 19 e Josafá está enfrentando outra batalha. Ainda nem se recuperou da guerra que estava, está enfrentando outra. O cansaço está sobre ele. Um cansaço, e não tem nada a ver com a nossa agenda esse cansaço. É um cansaço que impregna a nossa alma. Porque o cansaço da agenda, pastora Rosângela, é fácil, a gente deita e dorme. Nada que um miozão não resolva. A gente relaxa, fica zero no outro dia. Mas existe um cansaço da alma, do espírito, que impregna na gente. É um cansaço que a gente até dorme, mas não consegue descansar, sabe? É aquele que vai nos deformando, que a gente vai justificando as nossas atitudes por causa do cansaço que a gente está. A gente vai dizendo: eu estou assim porque eu estou cansada. É um cansaço que tira a criatividade da gente, que tira o nosso movimento. Mas fala para o seu irmão: esse cansaço não é de Deus,
Porque Deus é movimento. O Deus que a gente serve é criativo. O Deus que a gente serve dá estratégia para a gente. E tudo que vem roubar isso é procedência do maligno. Mas Josafá está cansado, mas tem que ir para outra guerra. Coisa boa é quando a gente tem opção para descansar. Quando a gente tem opção de dizer assim, ó, eu estou cansado, mas eu vou tirar umas férias, depois eu volto para a batalha. Coisa boa é quando a gente diz assim, olha, eu estou cansado e eu não vou não. Vai a pastora Rosângela no meu lugar. Mas tem hora que a gente não tem essa possibilidade. Mesmo cansado a gente tem que ir. Mesmo cansado a gente tem que enfrentar. Porque se a gente não enfrentar, quem morre na batalha é a gente. É exatamente isso que Josafá está vivendo. Ele está debaixo de um cansaço que está impregnado sobre ele, porque vem de guerras, vem de batalhas. E eu estou pregando nessa terça do sobrenatural para gente que está aqui e está vivendo esse cansaço. Que você dorme, mas não descansa. Que a sua alma está agitada. Que você está perturbado por causa das pressões, das aflições. O cansaço tomou conta de você e está te deformando, porque você não é assim. Você está apático. Você está sem criatividade, sem força para reagir diante das situações. Diga para o seu irmão que está do seu lado, só para aquecer o coração dele. Mas nessa terça do sobrenatural, o cansaço vai sair. Porque Deus tem descanso para a sua vida nessa noite. Como que é isso? Eu estou cansado, mas eu tenho que ir para a guerra? Quem dera se nós tivéssemos o privilégio de poder descansar e depois enfrentar a guerra a hora que a gente quer. Tem hora, pastor Daniel, que a gente tem que vir aqui para o altar, cansado das pressões, mas vir aqui pregar. Por quê? Porque nós cremos que quando a gente ministra, que quando a gente profetiza, que quando a gente ora, que quando a gente declara, quem é renovado é a gente. A gente acredita que muitas das vezes o cansaço está querendo nos paralisar, mas a gente diz assim, cansaço, você não tem poder para dominar a minha vida. Eu conheço o Deus do refrigério. Eu conheço o Deus do renovo. Eu conheço o Deus da restauração. Eu conheço o Deus que fortalece os joelhos dormentes, que diz aos turbados de coração, não temais, porque eu sou teu Deus. Josafá diz assim, gente, acabei de enfrentar uma guerra, e agora estou enfrentando outra. Só que essa é a 3 vezes pior que ele tinha enfrentado. Porque o rei dos Amonitas, dos Moabitas, e outro diabo que eu não lembro o nome, veio contra ele. 3 reis vieram contra ele. E a Bíblia vai dizer que um mensageiro vem para dizer para ele, Josafá, vem uma grande multidão contra você. Não vai faltar mensageiro para tentar te desanimar. Não vai faltar mensageiro para dizer que você não consegue, para colocar medo em você, para impregnar em você desânimo, para tirar suas forças. Josafá recebe essa palavra, e essa palavra traz um impacto para ele, porque as notícias têm o poder de fazer isso com a gente. As notícias têm o poder de mexer com o nosso emocional, de mexer com a nossa estrutura. Quem aqui já não foi abalado por uma notícia? Quem aqui já não foi desestruturado por uma palavra que falaram com você? A notícia tem poder para fazer isso com a gente. E quando ele recebe essa palavra, a Bíblia vai dizer que ele fica com medo. E esse medo aqui revela a humanidade de Josafá.
Mas o problema não é a guerra. O problema não é o medo. A verdade é que a gente precisa de observar que não é o cansaço, não é o medo, não é a guerra que domina a nossa vida. O que domina a nossa vida é como nos comportamos diante delas. Como nos comportamos diante do medo que está nos afligindo. Como nos comportamos diante da guerra que está batendo na nossa porta. Como nos comportamos debaixo da pressão que a gente está vivendo. Como que a gente se comporta quando o cansaço bate na nossa vida. Porque tudo muda da forma que a gente vai se comportar. Porque se eu me entrego ao medo, ele me paralisa. Se eu me entrego às notícias, eu vou entrar num quarto e não vou sair mais. Se eu me entrego às pressões, eu vou ser dominada sobre ela. Mas Josafá conhece o poder sobrenatural do céu. Eu vim aqui declarar para você: existe um poder no céu, existe um poder aqui na terra, que muda o ambiente, que lança fora todo medo, que lança fora toda tristeza, que lança fora todo cansaço, que lança fora toda angústia. Esse poder está impregnado na Igreja Metodista Central. Esse poder chama Espírito Santo de Deus, e chama poder da oração, porque quando um povo ora, o sobrenatural manifesta. Quer ver? Ele recebe a notícia, ele fica com medo, a humanidade dele revela. Diga para o seu irmão: não tem problema ficar com medo. Fala para ele assim: não tem problema ficar cansado. O problema é a gente não reagir diante disso. O problema é a gente acostumar com isso. O problema é a gente viver cansado. É a gente viver com medo. É a gente viver debaixo dessa dor, desse sofrimento. Para isso, a gente precisa se levantar. A gente precisa reagir. Me ajuda a pregar? Sacode essa pessoa que está do seu lado e fala: está na hora de você reagir. Não, desse jeito ele não vai reagir. Fala com ele com força, com autoridade de profeta. Fala com ele: está na hora de você se levantar. Enxuga a lágrima, arruma o corpo e vão para cima. Como é que a gente vai para cima? Como é que a gente vai para cima? A Bíblia vai me ensinar como é que ela vai dizer. A gente vai para cima pelo poder sobrenatural da oração. A Bíblia vai dizer, eu não vou cair não, Rodrigo, eu vou pular hoje. Presta atenção. A Bíblia vai dizer que naquele momento de medo, de pressão, de angústia, de dor, de sofrimento, de uma forma extraordinária, Josafá toma uma decisão: eu vou orar. Porque quando não tem saída na terra, o céu vai mostrar aonde está a resposta. E o seu milagre, a distância do seu milagre está aqui, meu irmão, para você ver. Está do seu joelho para o chão. Quer milagre? Tem uma distância nele. Joelho ao chão. Dobrou o joelho, o milagre desce. Estou numa vontade de cantar que você nem imagina. Olha só, presta atenção aqui. Quando você dobrar o seu joelho, você vai ver o céu se movimentar. Nós temos um péssimo hábito de primeiro conversar com o advogado. Depois, a gente tem um péssimo hábito primeiro de conversar com o médico. Nós temos o péssimo de conversar com o psicólogo. A gente tem o péssimo hábito de conversar primeiro com o empresário. E sendo que o primeiro recurso sempre foi a oração. Eu nunca vi um joelho dobrado sem resposta. Eu nunca vi uma lágrima derramada
Um coração quebrantado que Deus não se levanta para erguer. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu nunca vi um justo não ter saída para os seus problemas. A oração, eu levo para Deus tudo que é meu, mas eu volto com tudo que é dele. Diga para o seu irmão, para ficar gravado isso aqui. A oração, você vai levar tudo que é seu, mas vai voltar com tudo que é do céu. Quer ver? A Bíblia vai dizer que ele começa a dizer assim: meu Senhor, que governa todas as coisas, que controla tudo, que nenhum fio de cabelo cai se não for da sua vontade. Ele começa a falar do domínio, da soberania desse Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele pode fazer. De repente ele muda a oração e começa a dizer: Senhor, lembra das promessas liberadas sobre os nossos pais, sobre este povo que está debaixo de pressão. O Senhor lembra o que o Senhor falou, o que o Senhor declarou a respeito de nós. Eu queria lembrar o Senhor, porque um dia o Senhor nos deu uma promessa, que este lugar que eu estou aqui, quando vier peste, fome, miséria, guerra, sofrimento, pressão, problema no casamento, problema com o filho, quando vier desemprego, dor, dobraremos o nosso joelho e o Senhor se levantará em favor de nós. Sabe o que ele está fazendo, queridão? Sabe o que ele está fazendo? Ele está lembrando a Deus, não. Ele está trazendo na memória dele o que traz esperança. Ele está sendo renovado naquela hora. Ele está dizendo assim: há milhares contra nós. Há um exército, ele vai nomeando eles. Os amonitas, os moabitas, eles estão tudo contra a gente. Essa capetada do inferno reuniu para tentar nos destruir. Está tudo arquitetado. Mas o Senhor é poderoso para exterminá-los. Sabe o que ele está fazendo? Ele está orando e ao mesmo tempo está sendo renovada a sua fé. Ele está orando e ao mesmo tempo está renovando a promessa. Ele está orando e está trazendo na memória quem é Deus, o que Ele pode fazer. Ele está dizendo: medo, aqui eu vou abrir a porta da fé para você. Medo, eu vou abrir o tamanho do meu Deus para você. Ele está dizendo para todos que estão contra ele. Deixa eu dizer uma coisa: o Josafá aqui é pequeno, mas o Deus que ele serve é grande. Está na hora de você começar a orar, querido. Está triste? Ora. Está sofrendo? Ora. Está com impossibilidade? Ora. A terra fechou? Ora. A pressão subiu? Ora. Estão dizendo para você que você não vai, que não vai ter. Ora. Você vai ver que a oração, ela tem o poder de mudar a terra. Ele está orando e está enchendo o pulmão dele. E quando ele está orando, todas essas coisas estão acontecendo dentro dele. A promessa está sendo renovada, a fé está sendo renovada, o seu interior está sendo restaurado. Só que ele entende uma coisa: eu vou contagiar esse poder no meio da minha congregação. Porque eu orando, eu sei que Deus vai ouvir. Mas se essa congregação inteira orar, se essa congregação unir em fé, se ela tiver a mesma visão, o mesmo propósito, nós vamos ver um grande milagre acontecer. Ele sai e começa a chamar a turma de Judá.
E começa a dizer: nós precisamos de apregoar um jejum. Nós precisamos de orar, gente. Está vindo um exército poderoso, está vindo, são 3 reis. Olha, a notícia que chegou para mim, que eles são milhares, que eles são muitíssimos, e nós somos pequenos. Mas se a gente unir na promessa que Deus nos fez, nós levarmos a Ele aquilo que um dia Ele falou a nosso respeito, se a gente arrepender, se houver arrependimento, se houver confissão, se houver entrega, se houver oferta, se houver consagração, o inimigo vai bater em retirada. A Bíblia diz que ele começa a contagiar, e de repente muitos começam a se juntar. De repente a Bíblia diz que ele acessa um pátio novo. Diga para o seu irmão: ele acessa um átrio novo, ou um pátio novo. Diga para ele: ele acessou algo novo. Pastora Natasha, a guerra tem esse poder de fazer isso com a gente, de acessar coisas novas que a gente nunca pensou viver. Na guerra, pastora Rosângela, a gente corre para 5:30 da manhã orar. Na guerra, a gente fala assim: vou fazer 1 ano de jejum. Na guerra, a gente fala assim: enquanto a resposta não vir, eu não vou parar de orar e de jejuar. Sim ou não, irmão? A guerra faz a gente acessar coisa nova. E Deus está ensinando a Josafá uma coisa. Josafá, no capítulo 18, você lutou com espada. No capítulo 18, você lutou com escudo. No capítulo 18, você lutou com flecha. No capítulo 18, você lutou com lança. Mas no capítulo 20, você vai lutar com oração, com jejum e com adoração. Você vai entender, Josafá, que nessa guerra não vai ser você que vai pelejar, mas sou eu que vou pelejar por você. Sabe por quê? Diga para o seu irmão: por quê? Porque quando a gente está cansado, quando a gente está sem força, Deus conhece a nossa estrutura e o nosso limite. Ele diz: agora precisa de uma intervenção no céu, porque sozinho ele não ganha, mas comigo eu entrego a vitória. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: Ele conhece o seu cansaço, entrega Ele na oração, e você vai ver milagre acontecer. Vamos, essa guerra agora vai ser diferente. Essa guerra, o maior desafio da sua vida, Josafá, vai ser confiar no que eu vou dizer. Presta atenção. O povo entrou dentro do átrio e começou a orar, começou a buscar, e toda a congregação começou a jejuar. Todos começaram a pregoar um jejum e uma oração. Eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi com Jesus que existem batalhas que a gente não vai vencer só na oração. Porque um dia os discípulos perguntaram para Jesus assim: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E ele falou assim: sabe por quê? Porque esse demônio só sai com jejum e oração. Existem batalhas na sua vida que às vezes estão travadas. Eu vou te dar uma chave aqui do céu para você. Entra com oração e com jejum. Você vai ver o inferno ser desarticulado, as correntes cair e a vitória ser entregue na sua mão. Querido, eles começaram então a consagrar a vida deles, a jejuar. Aí a Bíblia diz que naquele ambiente de oração, naquele movimento da congregação orando, buscando ao Senhor, no mesmo propósito, na mesma visão, buscando a Deus, rasgando a alma diante dele, a Bíblia diz que o Espírito tomou a casa. Deus toma a casa e usa um profeta. E sabe o que é interessante? Ele nem era profeta, ele era levita. Mas quando Deus enche a casa, Ele pega até os que não são para confundir os que são. Pega um levita e ele levanta e diz assim: assim diz o Senhor, Josafá,
Assim diz o Senhor, congregação: aquietai os vossos corações, porque nessa peleja não sereis vós que pelejais, o Senhor pelejará por vós. Na mesma hora que eles começam a orar, Deus vai levantar os seus profetas para que milagres aconteçam no nosso meio. Deus vai levantar alguém para te direcionar. Deus vai levantar alguém para te abençoar. Deus vai te dar uma visão clara do que você precisa fazer. Eu estou perdido, pastor, não sei o que eu faço. Eu estou desorientado. Ora que Deus vai abrir sua visão. Ele vai te dar estratégia, porque através da oração as estratégias vêm, a sabedoria desce, o milagre acontece. Está perdido porque não está orando. A gente acostumou num ambiente evangélico fast food. A gente vem aqui, pega aqui, recebe, vai, leva, toma, vai. Não, meu amigo, minha irmã, já dizia Matos Nascimento: quer vitória, vai chorando e o geme chora. Quer vitória? Ora. Quanto tempo você está gastando orando? Estava conversando com uma pessoa hoje, ele falou comigo: Leleco, eu fiquei apavorado. Eu fui olhar o meu celular, eu passei 14 horas no celular, num dia. 14 horas. E eu falei assim: quantos minutinhos para Deus? E nenhum. Fala a verdade. A gente já acorda vendo as informações. Quem mandou o zap? As novidades do Instagram. A gente está impregnado de rede social. Por isso que ela cresce cada vez mais. Só que quanto tempo a gente gasta orando? Quanto tempo a gente gasta derramando? O que a gente precisa fazer é o que a congregação fez com Josafá. A gente precisa unir para em oração, porque a gente vai ver esse Brasil mudar, a gente vai ver Muriaé mudar, a gente vai ver a igreja mudar, a gente vai ver a nossa família mudar, e o mais importante, a gente vai mudar. A gente precisa se levantar nessa voz, porque as estratégias vão descer, os profetas vão se levantar, as revelações vão ser manifestas, Deus vai trazer clareza, tudo que Ele vai fazer. Porque quando ora, a revelação desce, o profeta vem e traz uma palavra de conforto, mas uma palavra de direcionamento. Diz assim: Josafá, nós não vamos lutar com espada, nós não vamos lutar com lança, nós vamos deixar o Senhor pelejar por nós. E tem uma estratégia, qual que é? Pega o tamborim, pega os instrumentos de música, coloca os levitas, veste eles com roupas de louvor, coloca eles na frente e vamos começar uma grande adoração. Isso aqui mexeu comigo. Sabe por que mexeu comigo? Porque Miriam só pegou o tamborim depois que o mar abriu. E depois que o mar abre, é fácil pegar tamborim para cantar. Difícil é cantar antes do mar abrir. Antes do mar abrir, declarar, adorar, bem dizer, aí é o milagre. Aí é a confiança. Aí é a certeza que Deus vai fazer. Josafá está dizendo assim: nós vamos adorar, porque eu já sei que Deus vai fazer. E se você acreditar que essa oração vai mudar cenários, vai mudar ambiente, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida. Se você acreditar no que você está orando, pode preparar o melhor louvor, porque tem festa para acontecer na sua vida. Terça profética é isso, meu irmão. Terça do sobrenatural é isso. Eu não estou vendo, mas eu já estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu já estou vendo o milagre descer. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer, porque quem me prometeu é fiel para cumprir.
você vê o milagre. Você só levanta a mão quando a palavra é contigo. Mas Deus me trouxe aqui para te desafiar, querido. Para te colocar a melhor roupa de louvor. Que ao invés de vestes de cinza, ao invés de luto, Deus já preparou uma grande festa. Aqui, na oração, ele vai dizer algo extraordinário. Sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer assim: Senhor, eles são numerosos, eles são poderosos, eles são muito maior do que nós. Eu estou debaixo de medo, mas eu não vou tirar o meu olho de você. O meu olhar e o olhar desse povo vai ficar fixo no Senhor, porque eu creio que grandes coisas vão acontecer. Tudo está da forma que você vê. Se você colocar os olhos nele, não tem tempo para você achar que você vai ser derrotado. Se você colocar os olhos nele, você vai ver que a guerra é pequena diante do Deus que você serve. O que está faltando na gente é tirar os olhos da provisão e colocar os olhos no provedor. O que está faltando na gente é tirar os olhos do medo e colocar no Deus que tem autoridade para mudar todas as coisas. É tirar o nosso olhar do cansaço e colocar os nossos olhos do Salmo 23. Me faz deitar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, tu acalma, porque tu me leva para as águas tranquilas. Eu deito, eu durmo, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu acredito, Senhor, que nessa guerra 10.000 caem à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Senhor, eu acredito que quem procurar a minha morte procura a tua, porque quem está diante de mim nunca perdeu uma batalha. Para de olhar para a guerra, para o número, para a economia, para o que o Lula está falando, que o Bolsonaro está aí. Não! Olha para ele! Ele é a direção da igreja! Eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, de sair fazendo conta, doidado, que Deus vai pagar minha conta. Eu estou falando de confiança, porque quem conhece esse Deus é responsável. Ele acredita que esse Deus, Ele pode, além da economia, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Ele pode abrir porta onde não tem, que Ele chama a existência do nada e faz acontecer, que quando eu dobro o meu joelho, a porta que está fechada, ela abre para mim, que quando eu choro, Ele me consola. É disso que eu estou falando, colocar os olhos nele, para você ver o que Ele vai fazer na sua vida. Nós vamos colocar os nossos olhos, e nós vamos fazer tudo o que o Senhor mandou. Diga para o seu irmão: o difícil é fazer tudo que Ele manda. Porque Ele manda a gente cantar. De repente a gente pega a espada e arranca a orelha do soldado. Ele manda a gente tocar o tamborim. A gente vai lá e dá um tapa, garra no cabelo. A gente leva a nossa mão. A gente leva a força do nosso braço. E Ele está dizendo: essa peleja não é com a força do vosso braço. É o Senhor que pelejará pela gente. Fala para o seu irmão: do seu jeito não está dando certo. Você só está ficando cansado. Você está esgotado com essa guerra. Porque está muito difícil assim. Você está articulando, argumentando, mas você não está convencendo. Você está
fazendo, falando que vai acontecer, mas a gente não está vendo. Sabe por quê? Porque você está com o seu braço e isso está te cansando. Eu vim te convidar nessa terça agora a fazer o que o Senhor está te pedindo. Nós estamos recebendo as direções. Terça sobrenatural do Espírito Santo, terça do sobrenatural da fé, terça do sobrenatural da oração, terça sobrenatural do profético, terça da adoração, terça da cura. Eu acredito que se a gente fizer esse movimento e colocar ele na nossa vida, não existe capeta que vai parar na nossa frente. O Senhor limpará o nosso caminho, o Senhor abrirá as portas, o Senhor nos renovará, o Senhor nos sustentará, Ele nos fortalecerá, Ele nos fará crescer, Ele nos abençoará, se assim fizermos. Faça o que Ele manda. Coloca os adoradores, coloca o melhor louvor. Se me desse um rei agora eu ia entrar. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu acredito, Ele vai limpar o seu caminho. Enquanto você adora, Ele está visitando a sua casa agora, Ele está visitando o seu filho, seu casamento, Ele está visitando a sua empresa, o seu local de trabalho, Ele está agindo agora na sua vida. Enquanto você adora, o inferno está perdendo. Fala para o seu irmão, o que aconteceu? O que aconteceu, pastor Daniel? A Bíblia vai dizer que quando eles começam a cantar, sabe aquela grande multidão? Começa a brigar entre eles. Eles ficaram confundidos, pastor Alexandre. Porque não tem nada que confunde mais o inferno que a gente cansado com guerra cantando. A gente cansado, passando mal, passando por problema, e levantando a mão e dizendo, só o Senhor é Deus, declarando para o povo, vai, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não tem nada que deixa o inferno mais desorientado que quando a gente vai contra a lógica do inferno. A lógica do inferno é, vou parar, vou matar, vou colocar ele no quarto, vou deixar ele em depressão, vou deixar ele com medo. Aí você levanta e começa a dizer, só o Senhor é Deus. O inferno fica confundido. Eu vim profetizar na terça do sobrenatural. O inferno vai se confundir com o seu louvor. A sua adoração vai mudar todo o ambiente. Os inimigos vão se confundir. As armadilhas que eles armaram contra você, eles vão cair nelas. Mas você sairá vencedor. A estratégia veio quando a oração aconteceu. O escape veio quando a oração aconteceu. Eu pergunto para você, é sobrenatural ou não? Um exército de grande multidão, de 3 reis, de 3 reinos, ser todo destruído entre eles, só com música e instrumento. Só Deus pode fazer isso. Pastora Natasha, eu tenho uma raiva desse evangelho coach, esse evangelho que coloca o homem como centro, e tira o sobrenatural da Bíblia, e diz que é você, é você. É claro que tem muita coisa que sou eu,
Mas eu acredito ainda que Deus cura câncer. Eu acredito que Deus ainda abre porta que homem nenhum pode abrir. Eu acredito que quando eu chego cheio de mim no altar, eu saio com tudo dele aqui. Eu ainda acredito que o céu para me abençoar. Eu acredito que Ele pode parar sol e lua ainda. Eu acredito ainda que Ele pode curar. Eu ainda acredito que Ele pode fazer o que a terra não pode fazer. Eu continuo pregando, porque eu continuo vivendo. Enquanto eu cheguei nesse altar, minha mulher era estéril, mas hoje eu tenho 2 filhos, porque o Deus do milagre visitou a minha casa. Eu vou pregar o quê? Eu vou pregar o sobrenatural. Para a gente encerrar, eu conheço uma mulher simples, faxineira, diarista. Naquela semana, deu tudo errado para ela. Todo mundo cancelou as faxinas. E ela ficou em desespero, porque as coisas estavam faltando dentro de casa. E a netinha dela acordou e falou: vovó, queria tanto que a senhora fizesse o meu TOD para eu ir para a escola. E ela começou a chorar, abraçou a netinha dela, porque o leite tinha acabado. Só sabe o quanto dói quem já viveu isso. Ela conta que ela foi orar e falou assim com Deus: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência. Minha netinha me pediu leite e eu não tenho. Mas a tua palavra me garante que o Senhor é Deus provedor. O Senhor sabe que não tem porque não é preguiça. O Senhor sabe que não tem, não é porque eu não quero trabalhar. É porque as portas trancou essa semana. Mas eu quero te pedir ao Senhor. Eu prometi para ela que quando ela voltasse, o leite estava aqui em casa. Ela foi derramando, chorando. De repente ela ouviu a voz do sobrenatural, porque a oração tem esse poder. Vai no mercado tal. E ela disse assim: meu Deus, estou ficando doida, estou escutando voz. E a voz falou com ela: vai no mercado tal. Ela foi. E Deus falou com ela assim: enche o carrinho com tudo que você precisa. E ela foi enchendo. E já olhando para o pessoal do mercado, que apareceu alguém para falar assim: hoje a sua compra é por minha conta, hein? Esperando alguém já chegar para abençoar ela. Ou estava te procurando. E ela disse que não conhecia ninguém no mercado. Mas foi enchendo. Porque Deus falou com ela. Como falou com Josafá. Deus fala com você também, que está sentado me ouvindo. Deus fala com essa senhorinha. Enche o carrinho, ela enchendo. Quando ela acabou de encher, Deus falou com ela assim: dobra, enche mais um. Senhor. E ela olhava e não via ninguém no mercado. Ela acabou de encher tudo. Ele falou: vai para o caixa 5. Empurrou o carrinho para o caixa 5. Começou a passar a compra. Passa uma, passa duas, passa 3. Passou o carrinho inteiro. E nada de ninguém chegar para pagar a conta dela, pastora. Ela desesperou. Ela falou assim: eu vou passar uma vergonha aqui hoje. Que eu não tenho nada. Como é que eu vou pagar isso? Na metade do segundo carrinho, o som do mercado. Quem está no caixa 5? Hoje é aniversário do mercado. Você acaba de ganhar a sua compra. Eu estou pregando para quem crê em milagre. Eu estou pregando para quem ouve a voz de Deus.
Eu estou pregando para quem chega e ora e vê o céu descer. Eu vim aqui, eu estou arrepiado nesse altar. Eu vim dizer que tem resposta de Deus chegando nessa terça profética aqui hoje. Eu vim dizer que tem sobrenatural de Deus para manifestar através da oração. Eu vim dizer para você que essa semana ainda seu telefone vai tocar e Deus vai fazer milagre na sua vida. Eu vim aqui profetizar para você que a terra não está fazendo, o céu vai fazer. Eu ainda acredito que a oração para o céu, para fazer milagre descer. Se você acredita, dá um salto dessa cadeira. Vamos fazer igual Josafá. Vamos adorar, vamos orar, e Deus vai movimentar esse lugar. Quando eles oravam, a profecia desceu. Enquanto eles oravam, o movimento desceu. Enquanto eles oravam, a resposta veio, o alinhamento veio, a estratégia veio. Enquanto a gente adorar, enquanto a gente orar, vai ter resposta de Deus chegando aqui nessa igreja. Acredite.